Dando continuidade ao ciclo de palestras sobre a Rosa das Virtudes do Manual de Liderança da Marinha para as crianças e adolescentes do programa Força no Esporte no Cefam, vamos ver no dia de hoje a palestra sobre a virtude coragem. Vem comigo. Bem-vindos de novo às palestras sobre a Rosa das Virtudes. Ano passado foi muito bacana. Nós conseguimos fazer as 16 palestras ao longo do ano, fizemos as duas últimas em dezembro, foi muito bom, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, sou muito grato, primeiro a Deus pela oportunidade que eu estou tendo e segundo a vocês que tiveram a paciência de participar dessas palestras todas. Esse ano nós vamos ter uma novidade, vocês veem alguns atletas deficientes aí pelo Cefam, não vem? Então, essas pessoas todas que vocês veem aí no Cefam, eles fazem parte de um projeto chamado Projeto Paralímpico da Marinha, que é o Paraprolim. Todos os deficientes que vocês veem aí fazem parte. Seja para a inclusão social por meio do desporto, e tem alguns, inclusive, que têm desempenho de alto rendimento. São campeões brasileiros, tinha uma menina aqui até que foi para a Paralimpíada, ela acabou trocando, foi morar em Minas. Então essas pessoas são muito especiais. Na parte da manhã nós tivemos 15 deles aqui assistindo a palestra e agora na parte da tarde nós temos um representante. Eu peço que você se apresente a eles. Boa tarde, eu me chamo Célio Viano Machado, sou terceiro sargento reformado do Exército, Brigada Paraquedista. Tive um acidente de moto, um traumatismo craniano encefálico. A única desobediência que eu tive é minha mãe, que ela falou, não compra moto. Eu falei, não mãe, eu já sou autossuficiente, sou cara novinho, eu não tinha uma expertise ainda de ter uma moto, uma pessoa mais madura para ter uma moto, para ter ali a desenvoltura no trânsito, e acabei tomando esse barroamento, tendo um traumatismo craniano encefálico. Fiquei 11 meses no hospital do Exército internado, meu lado esquerdo ficou com um derrame, e conforme foi dentro dos projetos que as Forças Armadas têm colocado à disposição, tanto do militar e do civil, eu vim dando uma melhora e hoje eu sou o terceiro melhor atleta paralímpico da Caixa, junto com os projetos que aqui tem e nas outras forças também tem. Só que o único que ficou mais em evidência, está sendo aqui da Marinha, que pegou esse gancho, de estar valorizando o ser humano, que o ser humano tem que ser valorizado independente do que ele é, que graduação é, mas tem lugar que eu não tenho tido esse cuidado com esse ser humano, com esse indivíduo. Mas graças a Deus aqui tem tido essa oportunidade, de a gente estarmos aqui tendo essa valorização como pessoa e logo em seguida o esporte vem nos fazendo cada vez melhor. Na faculdade, estou fazendo faculdade, primeiro período de educação física, tenho me sentido melhor dentro do esporte. O esporte me faz com que os remédios que eu tomo, o esporte é melhor do que o remédio que eu tomo, me faz uma autoestima, e só tenho a agradecer a todos os comandantes que estão à disposição, nos deixando fazer essa correlação entre o esporte e a nossa vida civil. Obrigado, Sérgio. Salve de palmas. Criançada, então, algumas coisas eu vou explicar porque ele está vindo aqui pela primeira vez e aí a sequência das atividades e tudo eu vou de vez em quando interromper para fazer a explicação. Ô Célio, seja muito bem-vindo. Essa criançada linda que está aí diante de nós todos, eles fazem parte do programa Força no Esporte. É um programa do governo federal, do Ministério da Defesa, com o apoio do Ministério da Cidadania. É inclusão social por meio do esporte para crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. Todos eles são originários de famílias que não têm muitos recursos, moram normalmente em comunidades que são áreas de risco e eles vêm aqui para o Cefam no contraturno escolar. O requisito é estar matriculado em escola pública do ensino fundamental ou ensino médio, lá o que seja, e se tiver alguém que estuda em escola particular, tem que ter bolsa de 100%, porque é para famílias que não têm condição financeira de bancar uma estrutura como essa aqui do Cefam, tá bom? Então eles são
tem uma característica, todos eles são flamenguistas. Boa. Todos eles são flamenguistas? Hein? Duvido que não tem nenhum tricolor aí. Olha lá. Tá vendo? Tá bom? Viu, Célio? Então, normalmente a estrutura da nossa apresentação, a gente começa com o hino nacional, para eles desenvolverem o patriotismo, que a finalidade também é essa. E depois do hino nacional a gente faz a apresentação sobre a Rosa das Virtudes, eu vou explicar o que é a Rosa das Virtudes, e no final tem sempre uma reflexão, baseada em algum videozinho que eu apresento, ou algum texto pequenininho, alguma imagem, alguma coisa. É muito legal, tá bom? Então, temos alguém novo no grupo, vamos mostrar que a gente pratica durante a palestra o respeito, certo? Quando um fala, o outro ouve. E vou perguntar logo agora quem será o voluntário para fazer a leitura do texto do manual. O Lasanha, mas ele levantou primeiro. Como é teu nome? Tiago? Iago. Iago, então vai chegar um determinado momento que eu vou pedir para ler o manual. O Iago vai vir aqui na frente e vai pegar o manual para ler o texto nosso. Ô Lasanha, tu já comeu uns 12 chocolates ano passado, hein? Lasanha porque ele prefere ser chamado de lasanha, tá bom? Então, pessoal, vamos tomar postura de respeito, todo mundo de pé, para nós cantarmos o hino nacional. Ô Célio, esse é o hino nacional institucional da Marinha, porque é um vídeo com imagens de coisas da Marinha, com a legenda da letra na marca, direitinho. E eles cantam com muito entusiasmo, tá bom? E você pode cantar também. Honorato, pode disparar aí. Vira
Podem sentar. Eu vou pedir para vocês, não é para o hino, uma salva de palmas. Cantaram muito bem e com bastante entusiasmo. Estou muito feliz, muito satisfeito. Tenho certeza que o Célio está muito bem impressionado positivamente com vocês. Ô Célio, a finalidade principal dessas apresentações, pode ficar à vontade, ela é despertar a percepção, no caso das crianças e adolescentes e agora de vocês também, do Paraprolim, a percepção 24 horas por dia para fazer o bem. Eu digo para eles assim, comandante, 24 horas até dormindo. Quando estiver tendo um sonho, é para vocês sonharem que estão ajudando alguém a resolver algum problema. Tá? Então, a finalidade principal é essa, é formar o caráter, contribuir na formação do caráter dessa criançada, de modo que eles tenham um caráter bom, que eles sejam pessoas boas, porque eles vão transformar a situação da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, se Deus quiser, com um comportamento de seres humanos bons e decentes. Então, a finalidade é aguçar a percepção de vocês, tá bom? E nós vamos seguir esse roteiro, essa introdução que já está sendo feita. Vamos falar sobre a Rosa das Virtudes. Eu vou explicar o que é a Rosa das Virtudes para o Célio e mais uma vez para vocês fixarem bem a importância da prática do desenvolvimento de cada uma das virtudes da Rosa das Virtudes e vamos ver comportamentos práticos que vocês podem passar a adotar para desenvolverem a virtude da coragem e no final vamos ter uma reflexão que é um videozinho bem bacana, uma senhorinha de 95 anos, tá bom? Então, nesse slide, que é o slide número 1, ele já responde. O que acontece, Célio? Eu mostro esse slide para eles e peço para eles dizerem quais são as palavras que venham à mente a partir da percepção dessas imagens aqui. E aí eles falaram alegria, felicidade, união, família, harmonia, alegria. E aí a gente bota aqui, alegria, felicidade, união e família. Então você está olhando ali, se não for uma propaganda de creme dental, parece que todas essas pessoas aí estão efetivamente alegres e felizes e se comportando de maneira que uma pessoa se comporta normalmente quando está alegre e feliz. E essas imagens aqui? Tristeza, depressão, solidão, infelicidade. Como é que é teu nome? Raul. Raul falou depressão. Solidão, é isso aí. Tristeza, infelicidade, solidão, decepção. Tá? Se eu perguntar para vocês, se vocês fossem fazer parte de alguma dessas imagens, qual delas vocês iam preferir? Imagem número 1, que é essa, ou a imagem número 2, que é essa? Número 1. Alguém gostaria de estar na imagem número 2? Você mudou de ideia? Como é que é teu nome mesmo? Yuri. O Yuri, há uns 10 anos atrás, nessa mesma palestra, de gaiatice, ele levantou a mão porque preferia estar no 2. Aí eu pedi para ele explicar, ele não conseguiu, obviamente, era gaiatice mesmo, mas agora ele já mudou de ideia, né, Yuri? Tá bom? Ele já está menos gaiato do que antigamente, tá certo? Então, a gente prefere estar na imagem número 1, sorrindo,
alegre, feliz, comemorando, satisfeito, interagindo com as pessoas que a gente tem ao nosso lado de forma alegre, né? E aí a pergunta que eu faço qual é? Por que se nós gostamos de estar sorrindo e nos comportando sempre cercado de alegria e felicidade, por que algumas das vezes, e dependendo da situação, muitas das vezes, nós nos comportamos de modo que a gente gera para as pessoas que estão próximas da gente tristeza? A gente faz, fala ou se comporta de uma tal maneira que as pessoas que a gente mais ama, que a gente tem mais carinho, que a gente sabe que tem mais apreço por nós, elas fiquem assim tristes. Por que isso? É natural. Então, o que é importante nesse momento aqui? A gente aguçar a nossa percepção para quando chegarem esses momentos de irritação, de profunda irritação, que a gente fica na iminência de explodir, de falar o que não deve, a gente se controlar. A gente ficar em silêncio. Isso acontece com todos nós. Tem gente que fala assim, mas eu tenho pavio curto. Não. Você parou, pensou e falou o que não devia, porque decidiu falar o que não devia. Tá? Então isso acontece com todos nós. Isto é um treinamento de comportamento. Ninguém, quando eu tinha a idade de vocês, falou isso para mim. Então eu fui muito explosivo até uma determinada fase da minha vida e hoje não sou mais. Né? Eu tô casado há 32 anos com a mesma mulher, tenho um casal de filhos. Meu filho mais velho fez 30 anos agora no dia 3 de abril. Está casado também, ainda não me deu netos. E a minha filha está com 25 anos. Os dois são formados, ele em Direito e ela em Medicina, ela mora comigo ainda. Então, vocês acham o quê? Que um relacionamento de 32 anos com a mesma mulher é difícil? É? É ou não é? É. Mas por que eu estou com ela se é difícil? Eu me odeio? Não. Nós nos amamos. E o amor, diferente do que a maioria das pessoas pensa, não é um sentimento. O amor é um comportamento. O amor é uma atitude. É a atitude que você tem em relação a outra pessoa. A Bíblia diz o seguinte, amar ao próximo como a ti mesmo. Pô, como é que eu posso amar a uma pessoa que eu nem conheço? Simples. Comporte-se com ela, sem precisar ter sentimento de paixão ou nada que o valha. Comporte-se com essa pessoa do jeito que você gostaria que ela se comportasse com você. Tá? Então é isso. Quando a gente estiver discutindo, estiver com atrito, tal, vocês sabem o que a minha mulher fala que mais irrita ela em mim? Ela diz que o que mais irrita em mim é quando ela explode comigo, eu fico calado. Ela começa e eu... Ela fala assim, Zé, por que você não fala nada? Aí eu digo para ela assim, eu não falo nada porque nós estamos no meio de uma discussão, eu estou com um sentimento de raiva, se eu falar alguma coisa, com certeza absoluta eu vou falar alguma coisa que vai te magoar muito e talvez nunca mais você esqueça. Então eu vou ficar calado, só escutando, e se for o caso, amanhã a gente volta a conversar sobre esse tema. E às vezes não volta, porque não precisa. Porque essas discussões normalmente são por causa de besteira, coisas que não têm a menor importância na vida do casal, tá? Então pensem nisso, isso vai acontecer com vocês, claro que não com a esposa, que vocês são muito jovens, mas com um amigo, com um vizinho, com o cara que pisou no teu pé na fila do banco ou na fila do ônibus, pisou no pé, pô, esse cara, meu amigo, você está pisando no meu pé, ih, desculpa e tal, dane-se, não precisa reagir de forma violenta, tá bom? Então vamos aguçar a percepção para isso, tá? Para a gente não colocar as pessoas que a gente mais ama nessa situação aqui, tá bom? Quem é essa aí? Ela tá ou não tá mais bonita que a bandeira do Flamengo? Tá? Tu é vascaíno? Botafoguense.
pergunta para o flamenguista e diz que não. A Rosa das Virtudes é mais bonita que a bandeira do Flamengo. Só não é mais bonita que a bandeira do Brasil. Tá bom? Então, o que é a Rosa das Virtudes, Célio? A Rosa das Virtudes, ela consta no Manual de Liderança da Marinha do Brasil. E liderança é a capacidade de influenciar um grupo de pessoas, isso eu sei que você sabe, mas estou falando para eles, capacidade de influenciar um grupo de pessoas para que ajam voluntariamente no sentido de alcançar os objetivos institucionais. E quando eu digo institucionais, eu posso estar falando da família, posso estar falando do Cefam, posso estar falando da Marinha, posso estar falando da empresa que vocês um dia vão trabalhar, posso falar dos objetivos de vocês que fazem os cursos da Firjan. Institucional é o objetivo de qualquer coisa. Se você tiver a capacidade de influenciar as pessoas bem desenvolvida e você influenciar essas pessoas para que elas façam o bem, isso é ótimo. Eu, por exemplo, tenho o hábito da leitura. Meu filho não mais porque não mora lá em casa, mas a minha filha todos os dias ela me vê lendo. Todos os dias. Todos os dias ela me vê lendo. Algum livro. A Bíblia sempre, todos os dias e algum outro livro também. Tá? Então, o hábito da leitura é algo que eu tenho a capacidade de influenciar as pessoas que moram comigo. Tá certo? E aí, Célio, o que a gente faz? Eu peço para eles lerem cada uma das virtudes da Rosa das Virtudes e depois eu avalio se quem leu melhor foram os meninos ou as meninas. Normalmente, quem lê melhor, os meninos ou as meninas? As meninas! Os meninos! Eu perguntei para ele, cara. Como é teu nome? O Mauro. Eu perguntei pro Mauro, pô. Tenho certeza que essa voz fina que apareceu aí não é a do Mauro. Porque ele abriu a boca para responder e você gritou, as meninas! Mas eu acho que são os meninos. Não são? Então vamos lá, pessoal. Vamos ler no sentido horário, vibrando, que nem vocês vibraram cantando o hino nacional. Sentido horário, começando pela honra. E vamos ver quem vai ler melhor, se são os meninos ou as meninas. Tá bom? 1, 2, 3 e já! Não cola aí, excelente. Estou impressionado. Eu acho que se fosse você sozinha, contra todo o auditório você ia ganhar. Com certeza. As meninas, se você ficar com problema auditivo, entra na justiça e processa ela. Laís, parabéns, gostei. Olha, as meninas leram melhor, mas eu diria para vocês que é como se fosse um doping. A Laís é o doping das meninas. É, ela faz a diferença. Essa tua voz aí, você podia ser cantora, hein, menina? Né? Tá bom? Então, gente, a Rosa das Virtudes, ela tem uma importância muito grande, porque a Marinha do Brasil diz, com toda propriedade, para todos os militares e civis da Marinha estudarem isso daí e tentarem desenvolver cada uma dessas virtudes, para melhorarem cada vez mais a sua capacidade de influenciar os grupos que as pessoas fazem parte, de modo que a Marinha, em cada parcela do território nacional, em cada grupo, subgrupo da Marinha, ela possa cumprir os seus objetivos parciais e estar sempre pronta para fazer a defesa da pátria. Tá? Então, para um navio estar pronto, para uma tropa de fuzileiros navais estar pronta, precisa de muita coisa por trás. E essas coisas todas que preparam o navio para ir para a situação de combate, preparam as tropas de fuzileiros navais, preparam a aviação para estar pronta, o avião não pode cair, tem que estar com os sensores funcionando, tem que estar com o sistema de armas funcionando, os navios a mesma coisa. Tem uma série de coisas que são feitas administrativamente, logisticamente principalmente, que precisam ser feitas e lideradas por cada um chefe desses grupos, que são os grupos que fazem essas coisas funcionarem. Então a Rosa das Virtudes ela é muito importante.
Aí, o Henrique, cadê o Henrique? O Henrique vai falar assim, comandante, eu não sei se eu vou ser da Marinha, meu negócio é correr orientação. Aí eu vou falar assim, Henrique, mas um dia você não será mais um adolescente, um dia você vai ser um homem, vai ter o seu emprego, um homem adulto vai ter o seu emprego, talvez você seja um atleta de alguma modalidade, e quando você tiver a sua família e o seu emprego, você vai ter condições de colocar tudo isso em prática. Porque a liderança, ela é essencial em todos os grupos sociais. Desde o núcleo familiar, que é a menor célula da sociedade, até as grandes empresas. Não existe empresa bem-sucedida que não tenha liderança. Onde você não tem hierarquia e disciplina, onde você não tem liderança, as coisas não funcionam, ou funcionam muito mal. Tá bom? Tá certo? E é exatamente isso que está acontecendo com o nosso Flamengo agora. Não tem uma liderança. Uma parte dos jogadores quer que o treinador vá embora, outra parte quer que o treinador fique. Eles não estão se entendendo e são uma equipe. E não tem nenhum jogador, e o treinador também não está tendo essa capacidade de liderar o grupo como o Jorge Jesus liderou em 2019. Tá bom? É um exemplo prático aí, todos vocês aí que acompanham o Flamengo, vocês sabem que está acontecendo isso que eu estou falando. Tá bom? E aí, nós vamos falar hoje sobre a coragem. Alguém gostaria de... Tu veio para cá para frente? Quer falar sobre coragem? Não, falar com... É? Não, a leitura já está escalada aí, quem é que vai ler? Então, mas não é agora não. Mas já que você levantou a mão, eu queria que você dissesse com as suas palavras o que você acha que é a virtude da coragem. Pode pensar. Se quiser citar um exemplo, exemplificar, ficar mais fácil de explicar com algum exemplo, você pode. Pode, pede ajuda de quem? Me ajuda aí, Henrique, ajuda o Lasanha. Não tem medo de fazer alguma coisa. Não ter medo de fazer alguma coisa. Hein? Incentivar a pessoa a fazer o certo. Tudo bem. Mas a coragem é o quê? É fazer o certo, independente de qualquer coisa. Então você falou bem. Seguir em frente. Seguir em frente. Não vou dizer a qualquer custo, porque depende da situação. Mas seguir em frente é importante. Seguir em frente apesar das dificuldades, apesar dos óbices, apesar de às vezes a gente ser pensando de uma forma diferente de todos os outros. Né? É isso aí. Alguém mais gostaria de ajudar? Fala, Célio. Josué 1,9 fala, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo, Deus falando. Porque na vida de cada um de nós, vai ter uma situação que parece que não vai ter saída. Mas ele fala que Deus está conosco. Então, no momento da dificuldade, vocês podem continuar indo, porque vocês não vão estar sozinhos. Deus vai estar com cada um de nós, segurando a nossa mão. A gente tem que ter fé nisso. Isso aí, Sérgio. Muito obrigado. Quem que pediu para falar aí? Teve um que pediu para falar aí. Quem foi? Hein? Não? Quem? Pode falar. Perfeito. Dar o primeiro passo. A gente vai fazer alguma coisa que nunca foi. Pô, eu quero fazer tal coisa, só que nunca foi feito. Mas eu tenho a convicção grande de que isso vai ser bom. E aí vai e faz. É o caso do Paraprolim. Começou aqui com 2 atletas, hoje a gente já tem em torno de 100. Tem 100 pessoas com deficiência já que frequentam o Cefam. Começou pequenininho. O professor Claudemir junto comigo, falamos com o almirante Carlos Chagas, ele autorizou e veio crescendo, se desenvolvendo. Hoje nós temos uma parceria com a Caixa Econômica Federal,
que nos dá recursos para a gente dar melhores condições de treinamento e competição para eles. Tá? Então, dar o primeiro passo, apesar da maioria das pessoas não acreditarem que aquilo ali é viável, né? Então, vamos lá. Coragem é a disposição natural que nos permite dominar o medo e enfrentar qualquer perigo. Olha só, disposição natural que nos faz enfrentar qualquer perigo e superar o medo. Superar o medo. Você é paraquedista? Paraquedista. Você fez o curso em que ano? Na área do General Penha. Na que ano? Que ano? 93. 93. Eu fiz o curso em 89. O que é dominar o medo para um paraquedista de primeira viagem? A gente faz o curso e aí depois você tem que saltar. E aí o avião barulhento pra caramba, o meu primeiro salto foi de Hércules, o teu foi de Búfalo. Búfalo era um avião um pouco menor, mas barulhento também. E aí tem uma hora que todo mundo levanta e tem que se jogar pela porta do avião. Caraca, se joga. Você vai e confia. O paraquedas vai abrir. Se não abrir, eu aprendi os procedimentos de emergência. Mas, graças a Deus, os meus paraquedas sempre abriram. Eu tenho um pouquinho mais de 100 saltos de paraquedas. Então, é superar o medo e enfrentar as adversidades, as dificuldades. E essas adversidades, essas dificuldades, elas se apresentam no dia a dia para a gente. É muito mais fácil, às vezes, a gente não fazer. Ah, não vou fazer não, porque é difícil. Ah, não vou falar isso com o chefe não, porque eu sei que ele não concorda. Fala, pô. Escreve, assina, entrega um papel para ele. Se você tem certeza, você tem a convicção grande que vai dar certo. Eu tive um chefe na Marinha em 1990, 2001. Ele era capitão de mariguerra, eu era capitão de corveta. Ele falou assim, eu registrei, só que eu já me comportava assim desde tenente. Zé Reis, quando você quer que o teu chefe tome alguma providência com relação a algum assunto que você julga importante, escreve um papel, assina e entrega para ele. Porque mesmo que ele não concorde, das duas, uma, ou ele vai implementar, ou ele vai te dizer por que ele não vai implementar, justificando e vai te convencer. E eu tenho feito isso. Façam isso. Ah, eu acho que tem que fazer tal coisa. Então escreve, assina e entrega para o teu chefe. Tá bom? E como praticar para desenvolver essa virtude? Aí agora o Iago vai fazer a leitura para nós. Você pode vir aqui na frente? Gostei da coragem do Iago, que ele se apresentou. Ele nem gosta de chocolate, ele já me disse que vai dividir o chocolate com vocês. Coragem. Isso aqui tudo, deixa eu ver se aqui atrás tem mais. Aí tem só esse pedacinho, tá bom? Então leia pausado, enfatizando aí a pontuação e num tom de voz que dê para todos ouvirem. Tá bom? A coragem é a disposição natural que nos permite dominar o medo e enfrentar qualquer perigo. É a força capaz de fazer com que aquele que ama a vida e que nela é feliz, saiba arriscá-la e se disponha a morrer por uma causa nobre. A coragem é o destemor em combate. Podemos também a coragem moral, não menos imprescindível e valiosa. A força psíquica que ampara os homens nas crises do pensamento e do caráter, e a sustentação das próprias ordens, atitudes e convicções, o saber assumir a responsabilidade dos seus atos, o afrontamento e a perfídia, a inveja e a incompreensão, a manutenção intransigente do rumo moral, custe o que custar. A coragem tem de andar de mãos dadas com a sabedoria, a prudência, o bom senso e a calma. O militar corajoso é otimista,
confia em si e evidente acredita no valor de seus companheiros, comanda seus subordinados certos de conquistar o êxito. Salva de palmas pro Iago. Vem cá, volta aqui, rapaz. Parabéns pela coragem. Agora vem cá, vamos lá, vamos comentar sobre a tua leitura. Gostei que você teve coragem de se apresentar. Agora percebi o seguinte, tinha uma quantidade razoável de palavras que você não conhece. Então é natural, a gente quando está em evidência, na frente de uma plateia, ainda que sejam todos amigos, a gente ficar ansioso e nervoso, porque vocês são críticos. Todo mundo que está observando é crítico. Fala assim, o comandante Zé Reis viu aquele negócio, não sei o que, e tal. Então, o que acontece? Essas palavras que você não conhece, como é que você resolve isso daí? Aumentando a tua rate de leitura, tá? Então, você vai começar a ler mais, essas palavrinhas vão aparecer nas suas leituras e, sem você perceber, você vai estar assimilando a pronúncia correta e a dicção correta dele. Mas você está de parabéns, você teve coragem, você leu bem, a única dificuldade foi que tinham algumas palavras que você não conhecia. Uma salva de palmas para o Iago. Obrigado, cara. Aí, para a gente praticar as coisas mais importantes que estavam no texto que ele leu, o que a gente tem ali? Confiança em si próprio. Como é que a gente passa a confiar em nós mesmos? Praticando aquilo que a gente quer ser bom, mecanicamente. Certo? Eu ganho confiança em mim. Então, o hábito da leitura me dá confiança para ler em público, porque eu aumento o meu vocabulário, eu passo a assimilar a correção da escrita das palavras, eu passo a assimilar a correção da concordância verbal, da concordância nominal, e vai fluir com naturalidade. Flui com naturalidade. Sempre percebi, caramba, essa palavra aqui, não é isso. Você já acostumou a ler e essas palavras já começaram a aparecer nos livros que você está lendo. Tá bom? Otimismo e alegria. Vocês não disseram que preferem estar no slide 1? Alegria? Então sejam otimistas. Vai dar tudo certo? O time do Flamengo está horroroso, mas ele vai ser campeão da Libertadores. Pô, você é otimista? Aí eu falei, sou. Você assistiu o jogo de ontem? Assisti. Vai ganhar o Mundial também. Tá? Então sejamos otimistas. O Brasil vai dar certo? Vai, já está dando certo. Tá bom? Já é campeão da Copa do Mundo. Tá bom? Então sejamos otimistas. Sejamos conhecidos. Pô, esse cara está sempre sorrindo. Esse cara está sempre alegre. Será que esse cara não tem nada na vida dele que aborrece ele? Tem. Todos nós temos algo que nos aborrece na nossa vida. Todos os dias. Mas se você tiver uma postura positiva diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, pô, comandante, mas morreu um parente meu, tá bom. Você vai ficar triste, vai chorar, mas tem que ter uma postura positiva. Aquela pessoa que morreu não volta. O que eu tenho que fazer agora para minimizar o sofrimento das pessoas que eu sei que estão sofrendo mais do que eu? Alguma coisa eu tenho que fazer. Fazer companhia, ajudar, passar, ligar com uma frequência maior, certo? Então, quando está tudo bem, está todo mundo feliz, é muito fácil de ser alegre. Mas quando as pessoas estão passando por um aperto maior, aí que a gente vê se o indivíduo é otimista. Pô, mas como é que eu vou ficar alegre se morrer alguém da minha família? Não vai ficar, mas você pode ser otimista. A tristeza vai passar, vai diminuir. A dor da perda de um ente querido, ela é muito grande logo depois da perda e depois vai se diluindo ao longo do tempo e depois se transforma somente em saudade, que é um sentimento bom, gostoso, tá?
Dei o exemplo logo da morte, que é o mais impactante. Intolerância com o que está errado. O que é isso? Hoje de manhã tem uma menina ali que levantou o braço na hora e contou um cenário da semana passada dela no rancho. Né? O que é a intolerância com o que está errado? É a gente não aceitar as coisas que estão erradas. Se, pô, comandante, mas como é que eu vou saber se está errado? Vai saber. Vai saber. Todo mundo sabe. Então, quando você está numa reunião com as pessoas e há um desrespeito de um membro do grupo da reunião com o outro, pô, rapaz, fala com educação e respeito. Nós estamos numa reunião aqui, todo mundo aqui é educado. Você está sendo grosso, estúpido e mal educado com fulano. Isso é intolerância com o que está errado. Tá? E outras coisas mais. No dia a dia, na casa de vocês. Eu gosto de usar o exemplo da casa porque normalmente a gente alopra e trata mal as pessoas que mais amam a gente. Né? Não sei se é o caso de algum de vocês aqui, mas se vocês virem o pai de vocês agredindo fisicamente a mãe de vocês, interfiram. Interfiram. Pai, não faça isso com a minha mãe. Ela gosta de mim, ela gosta de você, ela gosta da nossa família. Pô, comandante, se meu pai bater em mim também, não tem problema. Não vai sair no tapa com ele. Mas se vocês interferirem, a possibilidade do pai de vocês ou do responsável parar e refletir é razoável. Tá? Então não aceitem as coisas erradas impostas para vocês. Não aceitem. Pode ser quem for. Ninguém tem o direito de impor que se faça alguma coisa errada no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Tá bom? Então, interfiram, façam a diferença de forma sempre educada, formal e da maneira que for possível. Tá? Tenham calma, tenham prudência. O que é prudência? Prudência é cuidado. Prudência é cuidado. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei ali da reunião que um desrespeitou o outro, prudência o que é? Você não precisa desrespeitar o indivíduo que está desrespeitando. Fala assim, meu amigo, fala com calma, fala com educação. Você foi prudente, senão se der uma porrada na cara do cara, você já não foi prudente. E aí já jogou tudo por água abaixo. Tá bom? E confiança nos companheiros. Confiança é importante. A gente fazer uma parte aqui. Por quê? Vocês passam a ter confiança um no outro ao longo do tempo. Vocês não têm confiança um no outro no dia que conhece. Foi apresentado, ó, isso aqui é o Sargento Célio do Exército. Ah, vamos, pô, legal, o cara é do Exército, o cara é atleta paralímpico, ele é corredor. Vou confiar nele a partir de hoje, não. Vocês vão passar a observar o comportamento dele, vão passar a apurar a percepção de vocês para saber se ele é um homem bom ou não. E daqui a algumas semanas, ou meses, ou talvez anos, vocês passem a ter confiança nele. Tá? Mesma coisa o comandante Reis, só não é porque eu chego aqui e faço palestra para vocês que vocês têm que confiar em mim. Vocês têm que confiar porque vocês observam o meu comportamento com as outras pessoas, não só aqui dentro do auditório. Vocês percebem como é que eu me porto diante das situações difíceis, tá? E aí passa a confiar. Agora, a perda da confiança é numa fração de segundo. A confiança é construída ao longo do tempo, ao longo da vida, observando-se o comportamento das pessoas. Agora, a perda da confiança é um ato isolado. Você pode e vai perder a confiança no indivíduo, que às vezes você demorou 3, 4 anos para confiar nele. Então pensem nisso, reflitam sobre isso, aguçem a percepção de vocês para isso daí. Isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Célio, quer ler a conclusão da palestra? Não consegue enxergar, não? Então, quem quer ler a conclusão? Como é que é teu nome mesmo? Laís.
Você consegue ler daí? Então leia em alto, bom som, não precisa gritar, que eu sei que o teu grito é terrível, senão as meninas aí da frente vão ficar surdas. Mas leia, por gentileza, fazendo as pausas. Eu já sei que seu coraçãozinho está batendo mais rápido, não está? Está nervosa? Tá bom? Então você leia, por favor, a conclusão da nossa apresentação de hoje. Ao me comportar e agir com confiança, controlando o medo, se uma pessoa alegre, otimista, calma e prudente, estarei desenvolvendo a virtude da coragem, fundamental na busca pela felicidade. Alto padrão. Adivinha o que você ganhou? Laís, parabéns. Muito boa a sua leitura, pequenininha. Continua assim. Tá bom? Ué, eu pergunto quem quer. Vocês ficam com medo de levantar a mão? Não, você comeu 14 chocolates ano passado, Lasanha. Vamos lá. Você levantou o braço porque quer explicar, menina? Não? Então tá bom. Deixa eu explicar para o Célio, então. Ô Célio, isso aí é uma representação, você está vendo ali, faça primeiro aquilo que é mais importante, tá? Os dois potes são de vidro, têm o formato cilíndrico, são idênticos. Os potes são idênticos. O conteúdo de um dos potes é de pedras. O conteúdo de outro pote são grãos de areia. Esse que está com grãos de areia tem uma pedra em cima. Então, o que os potes representam? Os potes representam o tempo. Qual tempo? Qualquer tempo. Esses 40 minutos que a gente está aqui tem um tempo. E a nossa atividade pode ser pedra, se ela for importante, ou pode ser grão de areia, se ela for encheção de linguiça. O que você acha que é essa nossa atividade aqui? Pedra ou grão de areia? Não. É importante é pedra. As pedras grandes são as coisas mais importantes que a gente tem para fazer na nossa vida. Então, o que acontece? A gente vê ali que o pote que está cheio de pedra, se a gente botar areia ali, a areia vai entrar. Então, você fazendo primeiro as coisas mais importantes, você preencher o seu tempo fazendo as coisas mais importantes que ali estão representadas pelas pedras, depois você tem condições de fazer as coisas mais insignificantes, que são os grãos de areia. Criançada, o que é uma coisa insignificante para vocês? Ficar mexendo no telefone, joguinho, WhatsApp, o Instagram. E qual é? Digam alguns exemplos aí de pedra grande na vida de vocês. Se preocupar com o futuro, estudar, trabalhar, tudo isso. Então tem coisas que são pedra e coisas que são grão de areia. É importante a gente aguçar a nossa percepção para identificar o que é importante na nossa vida e fazer primeiro as coisas que são mais importantes. Aí eu uso com eles o exemplo do seguinte: acordou de manhã, levantou da cama, você vai olhar para a cama estará desarrumada. Se você ficar olhando para a cama, ela vai se arrumar sozinha? Se você não arrumar a sua cama, alguém vai ter que arrumar. Que na sua casa é quem? Não, se você não arrumar. Ninguém? Você mora sozinha? E teu pai não arruma a tua cama? Hein? Pois é, muito bem. Muito bem. Então olhou para a cama, está desarrumada, arruma. Foi para a cozinha, tomou uma xícara de café, lava a xícara de café. Tá bom? Então façam primeiro as coisas que são mais importantes. E desde o momento que a gente acorda, tem sempre, em cada minuto, cada segundo, tem a coisa mais importante. Por exemplo, agora a coisa mais importante que vocês têm para fazer, o que é? Prestar atenção nesse gorducho que está falando aqui na frente. Né? Tá bom? A escola é muito importante, o estudo, a preocupação com qual profissão eu vou ter. Quem de vocês aqui está fazendo os cursos da Firjan? Eu.
Pronto. Façam com empenho, porque vocês não sabem, mas lá na frente, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, pode ser que esse seja o diferencial no currículo de vocês para vocês serem aprovados no processo seletivo de alguma empresa. Então façam com empenho, não tenham dúvida de enriquecer o currículo e de aumentar o conhecimento de vocês. Não tenham dúvida, tenham iniciativa e tenham força de vontade. Tá bom? Vamos ver qual é a reflexão agora? Apesar dos meus 95 anos, acho que posso dar um exemplo edificante de força de vontade. Eu não me entrego à velhice, não me entrego às preocupações, procuro vencê-las com coragem, com destemor, e procuro incutir isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho: a senhora não pode sair com tempo chuvoso, porque eu quero que a senhora viva 100 anos, porque a senhora é o nosso apoio, é o nosso amparo, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida, que não desalentassem, que não se deixassem sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem e que põem muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposse dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor pela vida e se entreguem ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada há de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo nas suas dores, nos seus trabalhos, um conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo, e assim terão mais vida, mais força, mais vontade de viver. Bacana? Legal? Bacana. 95 anos. Quando ela gravou, eu não sei qual é a idade desse vídeo aí, mas ela tinha 95 anos. Então, tenham coragem de fazer as coisas acontecerem. Quando ela diz sem destemor, é sem receio de nada. Hein? Pois é, você está precisando ler mais. Destemor? Pois é. Destemor é não ter receio de fazer as coisas sem medo, superando o medo. Quando eu e o Célio saltamos do aeronave em voo, foi destemor. Superamos o medo e saímos porta fora. Estamos aqui hoje. Certo? Tá bom, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa mais? Não, senhor. Muito obrigado.